Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Iremos estudar a lição de número 11 do dia 13 de junho de 2021, que tem como título da nossa lição presbítero, bispo ou ancião, que são sinônimos, presbítero, bispo, quanto ancião. Nosso texto áureo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Tiago capítulo 1, versículo de número 5. Nossa verdade prática: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Glória a Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo de número 1, dos versículos 5 a 7, e 1 Pedro, capítulo de número 5, dos versículos de 1 a 4, que os irmãos possam fazer esta leitura. E vamos aqui falar sobre já o nosso tópico 1, vamos dar aquele tradicional giro. Acredito que os irmãos não ficam tontos, não. Amém. A escolha dos presbíteros, que é o nosso tópico de número 1. O subtópico 1, ele fala sobre significado da função. Qual é o significado da função presbítero? Eu vou colocar aqui em cima, presbítero. Presbítero. Função. Vamos lá. Significado da função presbítero. Eu acredito que algumas igrejas que ela possuem usam esta nomenclatura de presbítero. Tem algumas outras que usam anciãos, tem outras que usam bispos. Nós, como de costume e tradição, usamos a palavra presbítero para designar aqui os obreiros na nossa igreja. Usamos presbítero, mas tanto presbítero quanto ancião e também bispo são sinônimos. Função, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero vem do grego presbíteros. É uma forma comparativa da palavra grega presbis, que significa pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formava o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, como eu já disse anteriormente. Também vem do grego episkopos, que significa supervisor, e de professor, do grego didáskalos, e de pastor, do grego poimen, que também tem esse significado grego. Então, já podemos ver aqui que presbítero é uma pessoa com experiência, é uma pessoa, como traz aqui, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem condição de cuidar do rebanho do Senhor. O subtópico
2 fala assim: a liderança local. O apóstolo Paulo, ele cuidou de organizar a administração da igreja local, por onde ele plantava, das igrejas locais por onde ele passava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando ele escreve ao discípulo Tito, o jovem Paulo o instrui para que estabelecesse presbíteros ali nas congregações. Então, está claro assim que o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros das comunidades cristãs. Então, a função de presbítero também é uma função pastoral. Uma função pastoral. Porque o apóstolo Paulo, ele instituía e ele também incentivava, aqui, como dizia, a Tito instituir ou estabelecer presbítero, para que era uma função pastoral para a organização. Uma organização da igreja local. Então, o apóstolo Paulo, ele sentiu essa necessidade que por onde ele passava, quando ele formava igrejas, e ele percebeu que precisava ficar alguém tomando conta das ovelhas que ali estavam. Então, ele instituía entre os irmãos mais velhos, mais idôneos, irmãos para presbítero, com essa função de apacentar as ovelhas ali da igreja local. E além de ele dar a alimentação espiritual, era também responsável por fazer toda a organização, tanto eclesiástica, que era necessária ali na igreja, quanto a estrutura também ali da igreja era também ali responsável pela igreja local. Claro que quando o apóstolo Paulo instituía ali os presbíteros eles sempre estavam ligados com o apóstolo Paulo ou com aquele pastor mais próximo, onde nós vimos nos dias de hoje que as igrejas, as nossas igrejas são formadas pelo número maior de presbíteros, onde eles ficam nas denominações ou nas congregações locais, onde existe o pastor presidente. O pastor presidente é aquele responsável por todas as congregações, e quando o presbítero se encontra na igreja local, ele é responsável ali por pastorear aqueles membros, aquelas ovelhas da igreja local, levando sempre a demanda que é necessária para o pastor presidente. Então, o presbítero ele está ali próximo das ovelhas na congregação local, e ali ele vê as necessidades, ele vê as demandas e aí entra em contato com o pastor presidente. Então, ele trabalha na organização da igreja local, ok? Vamos lá. Outro tópico são as qualificações, subtópico 3, as qualificações de um presbítero. Mas será que é qualquer pessoa que pode ser presbítero? Não. Mas será que é eu tenho vontade de ser presbítero, eu quero ser presbítero? Não, não é bem assim não. O presbítero tem que ser chamado de Deus. O presbítero ele tem algumas qualificações que não é qualquer pessoa que pode estar nesta função de presbítero, assumindo uma igreja, assumindo uma congregação local, até porque
vai cuidar de vidas, vai cuidar de pessoas, vai cuidar de ovelhas que o Senhor Jesus depois ele vai requerer também. Então é grande responsabilidade a função de presbítero nas igrejas. A qualificação. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, né? Presbíteros. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A única diferença é que ele é um pastor local, um apacentador de ovelha. Então ele é um pastor local, um apacentador de ovelhas. Tais qualificações, a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9. Vamos ver algumas qualificações desse presbítero. A gente vê também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinônimo, que é o sinônimo dos dois termos, né? Presbíteros, bispo ou ancião. Havia aqui algumas qualificações. Irrepreensível. Eu não vou escrever tudo aqui não, porque são muitas qualificações, mas é bom escrever algumas. Primeiro, o presbítero ele tem que ser, antes de ser presbítero, né, para se levar a consagração de presbítero, primeiro ele tem que antes de ser presbítero, ele tem que ser irrepreensível, irrepreensível. É uma qualificação. Irrepreensível. Aqui ele fala também marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Outro que ele diz aqui que também não são desobedientes. Também, aqui. 3, vou botar só esses 3. Irrepreensível, marido de uma mulher. E no caso, vou colocar aqui, obedientes, né? Pronto, Paulo coloca aqui essas 3 qualificações, tem mais também para presbítero. Tem que ser irrepreensível. Tem que ser marido de uma mulher, porque ele tem que saber, esse marido de uma mulher, ele tem que saber tratar a sua casa, ele tem que saber cuidar da sua casa, porque se ele não cuida da sua casa, como é que ele pode cuidar da igreja local? E tem que ser obediente. Obediente a quem? Obediente aos seus superiores. Imagine uma pessoa desobediente estar na frente de um trabalho. O que é que esta pessoa vai passar para as suas ovelhas? A sua desobediência? Como que um irmão vai poder seguir o conselho de um desobediente? Só se o irmão também for desobediente. E aqui também nós vimos que o presbítero ele tem que levar com exemplo. Ele tem que demonstrar exemplo tanto daquilo que prega, daquilo que ele fala, que isso seja também na prática. Vamos lá, mais um tópico 2. A importância do presbítero. Não desprezes o dom que há em ti, qual foi dado pela profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Então aqui a gente já vê o primeiro subtópico do tópico 2, significado do termo. Então a imposição das mãos. Então a gente vê aqui que os presbíteros, ele colocava suas mãos sobre as pessoas na autoridade espiritual de Deus, para que Deus confirmasse a obra na vida daquela pessoa. Então, o presbítero, ele precisa ser um homem
espiritual. Espiritual. Então, o presbítero ele precisa ser um homem espiritual para dar prosseguimento à obra de Cristo aqui na terra. Espiritual para discernir as coisas espiritualmente e conduzir as ovelhas do Senhor. Paulo instrui aqui ainda nesse mesmo tópico esse corpo de obreiro. O Novo Testamento classifica este corpo de obreiro de presbítero, que significa também aqui no grego presbyterion, que é o substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Isso foi nos primeiros séculos, aquele conselho de irmãos, de anciãos na igreja, se denominava também ali de presbítero. Segundo ponto, a atuação do presbítero. Onde é que os presbíteros atuam? Vamos lá. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas. Então, aqui a gente já vê que os presbíteros, eles também têm que discorrer ou têm que estar na frente das discussões éticas e eclesiásticas. Então, vamos botar aqui étnicas, eclesiásticas. Por que étnicas e eclesiásticas? Porque existia ali no concílio uma discussão sobre esta questão. Quando fala assim étnicas, aqui naquele período foi um período onde se relacionava ali judeus, onde se relacionava gregos, onde se relacionava gentios, e era necessário naquele conselho discernir. Alguns diziam que Cristo só veio para os judeus, então só os judeus tinham direito a receber Cristo. Outros diziam, não, Cristo também veio para os gentios. Não, os gentios também têm direito de receber a Cristo. Outros diziam, não, tanto os gentios quanto os judeus, os gregos e todos os povos, segundo o apóstolo Paulo, ele começou a ensinar. Então existia ali essa questão étnica. Vem aqui, mas Cristo é só para os judeus? Cristo é só para os gregos? Cristo também é para todos os gentios? Então nessas discussões étnica e eclesiástica da igreja, como se resolver essa situação, sempre os presbíteros também estavam ali à disposição nessa ação para resolver tais problemas. Eles debatiam e legislavam sobre o assunto. Eles estavam ali também para quê? Para debater, achar soluções para melhor resolver a situação que vinha sobre a igreja, para melhor resolver aquele problema que estava chegando ali nas igrejas. Em seguida, os presbíteros também foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas. Então, os presbíteros também, ele passava nas congregações trazendo orientações. Então, os presbíteros também levavam orientações ali nas igrejas locais, para que os irmãos tivessem conhecimento do que estava acontecendo e trazendo respostas para as ovelhas ali nas congregações, de acordo com os debates que estavam tendo, ou as dúvidas que estavam tendo. Então, os presbíteros levavam orientações, eles tiravam as dúvidas dos irmãos que estavam ali na igreja com muitas dúvidas. E essas dúvidas os presbíteros eles tiravam ali dos irmãos na igreja local. Então, a gente já vimos aquelas questões étnicas e eclesiásticas, eles debatiam ali o assunto, o presbítero estava sempre junto a orientar os irmãos no que fora discutido e trazer respostas para
os irmãos nas congregações locais, aqueles debates com os apóstolos. Hoje, as discussões com o pastor presidente, que não tem como o pastor presidente estar em todas as congregações, então os presbíteros, eles trazem esta discussão que foi discutido, os decretos que foi designado para determinada coisa. Então os presbíteros trazem informação para os irmãos da igreja local. O 3, valorização do presbítero. Ele deve ser valorizado, pois é claro que ele assume uma função muito importante. Desde os primórdios da igreja cristã, sua experiência tem se fundamentado na palavra de Deus. Então, o presbítero é um exímio leitor da palavra do Senhor para que possa ensinar aqueles irmãos que estão desejosos para aprender a palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido. Aqui, quando ele fala aqui no exercício do presbítero, além do presbítero, ele está ali levando alimentação espiritual para os irmãos. Ele fala que no governo da igreja, no ministério do ensino, como o apóstolo Paulo, ele instrui que os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Onde ele traz aqui também essa atuação do governo, de você governar ali a igreja local. Isso nada mais é do que todas as demandas ali da igreja. Então, quando o presbítero ele faz essa função pastoral, ele sabe onde há necessidade em determinada área, em determinado grupo, ele está ali próximo para receber aquela demanda e tentar dar uma solução. No Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercida por um único líder, mas pelos conselhos de obreiro. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. É claro que existe um pastor local, onde o pastor precisa ter conhecimento das coisas que estão acontecendo, que venha a chegar a um grau mais elevado, o pastor precisa ter conhecimento. Então, com o grupo deste conselho de presbíteros, que auxilia o pastor presidente a dar continuidade na obra de Cristo. Outro ponto, terceiro tópico, os deveres do presbítero. Primeiro, apacentar a igreja. O presbítero tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra, que o apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral. Então, o presbítero ele tem que ter também este cuidado pastoral. Cuidado com quem? Cuidado pastoral, vou botar aqui embaixo, com as ovelhas. Com as ovelhas. Aqui, o cuidado pastoral com as ovelhas, o presbítero ele tem que ter. Ainda mais, além desse cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo, não. Então, este cuidado pastoral não pode ser nem com força, nem por violência, porque as ovelhas são de Cristo. Então, presbítero não é dono de ovelha, pastor não é dono de ovelha. Eles receberam esta missão de cuidar das ovelhas de Cristo. Outro ponto aqui também, neste cuidado, sem interesse financeiro. Isso aqui também. Esse cuidado tem que ser também sem interesse financeiro. Sem esse interesse
financeiro, porque quando surge o interesse financeiro, aí deixa de ter o amor pela obra, o amor pelas ovelhas. Então, quando ele fala assim que mas é sem interesse financeiro, isso quer dizer que quando se trabalha, muitas pessoas quando se trabalha só em prol do interesse financeiro. Mas a obra de Deus ela é diferente. Se eu tenho que tratar com cuidado as ovelhas, eu tenho que amar as ovelhas. Então, o amor aqui tem que ser bem superior ao interesse financeiro. Primeiro tem que vir um amor, o amor pelas ovelhas, o receber essa convicção do chamado, da vocação que Deus deu para exercer essa função de presbítero. Então, o amor tem que estar bem superior, tem que suplantar muito mais esses interesses financeiros. Outro ponto, os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar de forma espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, o presbítero, além desses cuidados que ele tem que ter aqui, como já vimos, cuidado pelas ovelhas, ele tem que ter o cuidado pela família da igreja local, porque a igreja local ali, cada membro tem uma família. Então, além de cuidar dos membros, tem que cuidar também desta família. E esta família, quando eu digo esta família, que o obreiro, o presbítero, como ele tem que seguir as pisadas de Cristo, ele também tem que fazer com que as pessoas sigam o exemplo dele. Então, o presbítero ele tem que andar instruindo as pessoas na palavra de Deus e dando um exemplo para que as pessoas vejam nele um homem que segue a Bíblia Sagrada, um homem de exemplo. E esse cuidado todo também para com as famílias na igreja, para com os irmãos, os membros da igreja local. Todo cuidado, com amor, com carinho, para que todos aqueles que forem dados nas suas mãos, ele possa entregar ao Senhor. Outro ponto, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação. Primeiro, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Por isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto para ensinar. Foi o que eu já falei no início. O presbítero ele tem que saber governar a sua casa. Depois que ele vai ter que ser também apto a ensinar. E depois que ele governa bem a sua casa, ele sabe dar exemplo para que as ovelhas também venham ser orientadas e governar também as suas casas. E apto para ensinar o caminho, ensinar como viver, ensinar dando exemplo. Aqui também a gente vê o presbítero na igreja local. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta, tanto para dar o exemplo na igreja local, como ensinar e governar com equilíbrio e seriedade. E o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, realmente é uma tão nobre tarefa, que essa função pastoral, e tem que estar ali mesmo sendo vocacionado por Deus, chamados por Deus, para também suportar as aflições e estar ali diante das ovelhas do Senhor, cuidando, exortando, consolando para a glória de Deus. O terceiro ponto, ungir os enfermos. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Quando se há banalização na igreja local, é quando, infelizmente, muitas pessoas querem dar aqui o ato de ungir, da unção. A unção. Então, a unção
ali na igreja, ela tem que ser feita pelo presbítero, na igreja local tem que ser feita pelos presbíteros. São presbíteros, são pastores, são evangelistas que têm a condição de ungir as pessoas. Então, esse ato de ungir as pessoas tem que ser pelo presbítero, não pode se banalizar isso. Qualquer pessoa pode ungir, compra um óleo ali, ou pega um óleo em casa e sai ungindo todo mundo. Isso não é bíblico, a Bíblia não nos ensina dessa maneira. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender essas demandas. Então, quando o irmão chegar pedindo: ô pastor, eu preciso de unção, eu preciso também de uma oração. Para isso, o presbítero ele tem que ser bem aberto. Ele tem que ser bem próximo, aberto, bem próximo às ovelhas. Porque se ele não é aberto, ele é fechado às ovelhas. Se ele não é próximo, ele é distante das ovelhas. Qual é a ovelha que vai chegar próximo dele para pedir unção, para pedir oração? Nenhuma. Então, ele tem que saber, com sabedoria, governar esta igreja. Ele tem que saber governar. Ele tem que saber, com a sabedoria de Deus, lidar com cada irmão. Ele tem que ser próximo aos irmãos. Ele tem que ser bem aberto aos irmãos para poder isso ser recíproco, tanto ele para com os irmãos para com ele. E assim ele vai estar exercendo a função a vocação que foi recebida, né, que ele recebeu essa vocação de ser presbítero, nessa função pastoral que o Senhor Deus tem chamado para esse ministério, para essa função de presbítero. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos orar pelos nossos presbíteros, que possamos orar pelos nossos pastores, que possamos orar por aqueles que estão na frente da obra, pastoreando as ovelhas, que não é um serviço fácil, como já vimos aqui, é muito difícil, muito penoso. Vamos orar para que Deus cubra de graça, para que Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos aqui agora pelos presbíteros, oramos pelos pastores e evangelistas, todos aqueles que estão na frente da obra, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar graça, Pai, que Ele venha saber governar a igreja local, para que Ele venha conseguir, Pai, lidar, venha ser aberto com os irmãos, para que Ele venha ser próximo com os irmãos, e para que, meu Deus, Ele possa dar testemunho ali na igreja local e todos vejam um homem de Deus e eles com todas as suas demandas, Pai, que venham levar para cada presbítero, que o Senhor dê sabedoria para que eles venham poder resolver e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Se puder, se inscreve aí no canal, compartilha e ore por nós para que possamos continuar com esta obra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.